Olá, meu nome é Vera, sou professora de língua portuguesa há 28 anos. Essa primeira tela apresenta dados a meu respeito, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem consultar. Hoje o nosso assunto é crase, que muita gente diz que tem muita dificuldade. Não é tão difícil assim não, vocês vão ver. A crase, na verdade, ela é confundida como um acento. Na verdade, o acento é um acento grave, que só é utilizado quando existe crase. Mas então, o que é crase? A crase, na verdade, é a fusão, a união de duas vogais iguais e ela é representada pelo acento grave. A princípio, como eu falei, que são vogais iguais, nós utilizamos quando temos a preposição a e a utilização do artigo feminino a antes também de um substantivo feminino. Todas as palavras, nesse caso, então, serão femininas para a utilização da crase? Vamos com calma. Vamos ao primeiro exemplo. Irei à praia. Eu irei a algum lugar. Então, aí eu já tenho a preposição a. Que lugar é esse? A praia. A praia é uma palavra. Praia é uma palavra feminina que permite a utilização do artigo feminino a. Então, eu tenho irei à praia, esse a agora, preposição mais artigo, duas vogais iguais, utilização corretamente da crase. O verbo pede a preposição a e o que complementa a frase é uma palavra feminina antecedida pelo artigo feminino a. Compare um caso em que isso não é a mesma situação. Essa situação que eu vou apresentar não é a mesma. Irei ao cinema. Eu tenho irei a algum lugar, então eu tenho a preposição a. Mas que lugar é esse? O lugar é o cinema, mas cinema é uma palavra masculina. Então, o artigo utilizado antecedendo a palavra cinema é o artigo o, que é masculino. Então, eu tenho aí a utilização da preposição e do artigo, mas eu não tenho crase, porque não são duas vogais iguais. A crase, ela também é usada antes de pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são aqueles que demonstram alguma coisa. Lembram? Esse, essa, esse, esses, isso, aquela, aquele, aquilo. E o plural. No caso de aquela, aquele e aquilo, são três pronomes demonstrativos que são iniciados com a vogal a. E nesse caso, juntando preposição a mais um dos pronomes demonstrativos citados, é possível a utilização, sim, da crase. Exemplo: iremos àquela pousada. Nós iremos a algum lugar. Preposição. Que lugar? Aquela pousada. Utilização do pronome demonstrativo antes do substantivo pousada, que é também um substantivo feminino. Nesse caso, eu vou utilizar então a
crase uma vez que eu estou usando preposição e o pronome demonstrativo é iniciado com a mesma vogal, a vogal A. Mas você pode ficar em dúvida. Ué, pousada é uma palavra feminina, então sempre é usado só com palavras femininas? Vamos ver o próximo exemplo. Fui àquele parque. Eu tenho fui a algum lugar, preposição, e o lugar foi aquele parque. Parque não é uma palavra feminina, mas ele está antecedido pelo pronome demonstrativo aquele que é iniciado com a vogal A. Então, eu tenho preposição A, mais um pronome demonstrativo iniciado com a mesma vogal. Nesse caso, embora o substantivo seja masculino, eu utilizo a crase, porque a vogal inicial deste pronome demonstrativo é a mesma vogal, é a vogal A. A próxima situação é a mesma. Fiz referência a alguma coisa, preposição. A referência foi aquilo. Aquilo também é um pronome demonstrativo iniciado pela mesma vogal A. Nesse caso, eu tenho preposição mais pronome demonstrativo iniciado com a vogal A, tenho também a utilização da crase. A crase também é usada quando nos referimos à hora. Então, meu dentista está marcado às 13 horas. Vou à escola às 7 da manhã. Não importa. Você vai utilizar a crase sempre antes de horários. Quando na frase também está implícita a ideia de alguma coisa que é conhecida por todas as pessoas, uma forma conhecida pela maioria das pessoas, também utilizamos a crase. Vamos ver o exemplo. Hoje almoçarei arroz à grega. O arroz que eu vou almoçar é da forma grega, do jeito grego. É aquele arroz pintadinho com legumes, coisinhas que mães colocam. Nesse caso, eu estou falando da moda do arroz, que é conhecido da maioria das pessoas. Então, eu vou utilizar a crase. O outro exemplo, ele joga a Pelé. Pelé é masculino, mas aí eu estou me referindo que a forma como ele joga do jeito do Pelé. Então, nesse caso, também nós utilizamos a crase. Nós precisamos ter cuidado, pois quando a frase já apresenta um artigo, então não há necessidade não há, na verdade, cabimento à utilização da crase. Vamos à preposição, uma, artigo, sessão de cinema. Não há utilização de crase. Eu já tenho preposição e artigo nesta frase. Uma dica importante é, se eu tiver alguma dúvida antes de uma palavra feminina, substituir pela forma masculina e verificar se eu vou utilizar o artigo masculino junto da preposição. Vamos ver.
Eu me refiro à professora de inglês. Estou em dúvida. Será que tem crase? Será que não tem? Observe, se eu passar para a forma masculina, eu me refiro ao professor de inglês. Eu tenho preposição e eu tenho artigo, no caso masculino. Então, na forma feminina, eu também vou ter os dois, a preposição e o artigo. Então, a forma correta seria: eu me refiro à professora de inglês, esse A com crase. Outra dica importante é quando nós queremos falar a respeito de um lugar onde desejamos ir. Venho de São Paulo. Se eu venho de São Paulo, eu uso só a preposição. Mas se eu vou a São Paulo, eu também permaneço somente com a preposição. Não há utilização de crase. No exemplo abaixo, nós temos venho da Bahia. Eu tenho preposição de e eu tenho o artigo a. Eu tenho as duas coisas nesta frase. Então, quando eu passo para o futuro, eu vou à Bahia, eu também vou ter a utilização das duas coisas, a preposição a e o artigo a. Então, nesse caso, eu vou utilizar a crase sim. É correto utilizar a crase. Esta tela apresenta o meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só fazer o contato. Não esqueçam de colocar o nome da escola, o seu nome e a turma. Espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade.